Meus amigos, meus irmãos, vamos serenando nossas mentes, nossos corações, mentalizando a figura angelical de nosso Mestre Jesus, pedindo a Ele a permissão do Pai, que nos envie os bons espíritos a nos auxiliar nesse momento, para que possamos, em harmonia, com entendimento, estudarmos o nosso Evangelho e também unidos, que possamos caminhar juntos com essa luz maravilhosa que é o Evangelho do Cristo, em direção ao alto, progredindo sempre espiritualmente e moralmente, que é o que nos leva em direção ao Pai. Pedimos então a assistência dos bons espíritos para que nos acompanhem, o anjo guardião de cada um de nós, e também aqueles que por algum motivo não puderam conosco estar essa noite, que sejam agraciados com esses bálsamos de paz, de harmonia, de entendimento, e que possamos juntos, todos nós, encarnados, desencarnados, aqueles que conosco também vêm do mundo espiritual aprender, caminhar juntos, aprendendo, estudando e colocando em prática esses ensinamentos que o Mestre nos legou. Estão abertos os nossos trabalhos, e assim seja. Então, eu passo para Marilene Sedegar fazer o nosso evangelho, então, por um inimigo morto. Capítulo 28, coletânea de preces espíritas. Para vocês, Marilene. Então, como o Daniel já adiantou, é o capítulo 28, os itens 67 e 68, por um inimigo que morreu. A caridade para com os nossos inimigos deve acompanhá-los ao além-túmulo. Precisamos ponderar que o mal que eles nos fizeram foi para nós uma prova que há de ter sido propícia ao nosso adiantamento, se a soubermos aproveitar. Pode ter-nos sido mesmo de maior proveito do que as aflições puramente materiais, pelo fato de nos haver facultado juntar a coragem e a resignação, a caridade e o esquecimento das ofensas. Capítulo 10, item 6, capítulo 12, itens 5 e 6. Prece. Senhor, foi do teu agrado chamar antes da minha a alma do irmão. Perdoe-lhe o mal que me fez e as más intenções que nutriu com referência a mim. Possa ele ter pesar disso, agora que já não alimenta as ilusões deste mundo. Que a tua misericórdia, meu Deus, desça sobre ele e afaste de mim a ideia de me alegrar com sua morte. Se incorri em falta para com ele, que mais perdoe, como eu esqueço as que cometeu para comigo. Então, citamos ali o Evangelho, os capítulos 10 e 12, os itens 6 no 10 e 5 e 6 no 12, daí lemos e encontramos mais esclarecimentos através do Evangelho. Então, o capítulo 10, desculpem, no item 6,
5 e 6, ele nos fala sobre a orientação de reconciliação com os adversários. Nós já temos ouvido a respeito que Jesus disse que reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho. E aí, então, aqui o Evangelho diz: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, e o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último ceitil. Na prática do perdão, como em geral na do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio no além-túmulo aqueles contra os quais guardam rancor, donde decorre a falsidade do provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno. Quando aplicado ao homem, o espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo e assim menos livre para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Nesse fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade, quais os de subjugação e possessão. O obsediado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em existência anterior, a qual o que a sofre deu lugar pelo seu proceder. Deus o permite para os punir do mal que a seu turno praticaram, ou, se tal não ocorreu, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. Importa, consequentemente, do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare quanto antes os agravos que haja causado ao seu próximo, que perdoe aos seus inimigos, a fim de que, antes que a morte lhe chegue, esteja apagado qualquer motivo de dissensão, toda causa fundada de ulterior animosidade. Por essa forma, de um inimigo encarniçado neste mundo, se pode fazer um amigo no outro, pelo menos o que assim procede, põe ao seu lado o bom direito e Deus não consente que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso de nossa atual existência, é principalmente para que elas não se perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá, da prisão, enquanto não houverdes pago até o último centavo.
isto é, enquanto não houverdes satisfeito completamente a justiça de Deus. Então, neste capítulo, chama a atenção os ensinamentos de Jesus para a gente se reconciliar o quanto antes e o quanto é importante o perdão, principalmente para nós, não é? É bom perdoar o próximo, mas a gente sabe que é mais importante a gente, para a gente, o bem que faz para nós. E aí no capítulo 12, os itens 5 e 6, fala sobre os inimigos desencarnados. Ainda outros motivos tem o espírita para ser indulgente com os seus inimigos. Sabe ele, primeiramente, que a maldade não é um estado permanente dos homens, que ela decorre de uma imperfeição temporária e que, assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Sabe também que a morte apenas livra da presença material do seu inimigo, pois que este o pode perseguir com seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. Que assim a vingança que tome falha ao seu objetivo, visto que, ao contrário, tem por efeito produzir maior irritação capaz de passar de uma existência a outra. Cabia ao Espiritismo demonstrar por meio da experiência e da lei que rege as relações entre o mundo visível e o mundo invisível, que a expressão extinguir o ódio com sangue é radicalmente falsa, que a verdade é que o sangue alimenta o ódio, mesmo no além-túmulo. Cabia-lhe, portanto, apresentar uma razão de ser positiva e uma utilidade prática ao perdão e ao preceito do Cristo: amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que, mesmo a seu mau grado, não se mostre extensível ao bom proceder. Mediante a bom procedimento, tira-se, pelo menos, todo pretexto às represálias, podendo até fazer de um inimigo um amigo antes e depois de sua morte, com um mau proceder. O homem irrita o seu inimigo, que então se constitui instrumento de que a justiça de Deus se serve para punir aquele que não perdoou. Pode-se, portanto, contar inimigos assim entre os encarnados como entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pela obsessão e subjugação com que tanta gente se vê a braço e que representam um gênero de provações, as quais, como as outras, concorrem para o adiantamento do ser, que por isso as deve receber com resignação como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não houvesse homens maus na Terra, não haveria espíritos maus ao seu derredor. Se, conseguintemente, se deve usar de benevolência com os inimigos encarnados, do mesmo modo se deve proceder com relação aos que se acham desencarnados. Outrora sacrificavam-se
vítimas sangrentas para aplacar os deuses infernais, que não eram senão os maus espíritos. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo demonstra que esses demônios mais não são do que as almas dos espíritos perversos, que ainda se não despojaram dos instintos materiais, que ninguém logra aplacá-los, senão mediante o sacrifício do ódio existente, isto é, pela caridade, que esta não tem por efeito unicamente impedi-los de praticar o mal, e sim também o de produzir ao caminho do bem, os reconduzir ao caminho do bem e contribuir para a salvação deles. É assim que o mandamento, amai os vossos inimigos, não se circunscreve no âmbito acanhado da terra e da vida presente, antes faz parte da grande lei da solidariedade e da fraternidade universais. Aí, queridos irmãos, a gente pensa que como chama atenção nesse texto para os espíritas, né? Porque nós sabemos melhor que ninguém, melhor que, com todo respeito às outras religiões, nós sabemos que a vida não acaba. Nós somos reencarnacionistas. A vida não acaba quando nós morremos. O espírito continua. E com certeza nós precisamos não perder nunca uma oportunidade de perdoar enquanto pode, porque, como se diz popularmente, se não se reconcilia agora, depois este inimigo mais facilmente vai nos perseguir, não é? Ele não tem corpo, daí em espírito ele vai ter mais facilidade. Então, para nós, o que nos chama a atenção? O que nós temos aprendido? O que Jesus ensinou para nós? Ele sempre deu muita importância na orientação de amar os inimigos. Por quê? Porque amar quem ama a nós, quem nos trata bem, é muito bom e muito fácil. Mas amar quem nos trata mal é bem mais complicado. Exige uma humildade muito grande, que nem sempre a gente tem. A gente ainda tem muitos sentimentos menos dignos em nós. Nós ainda somos orgulhosos. E imagine tratar bem quem trata a gente mal, quem fez mal para a gente. A gente hoje já não é como no passado, que ficavam anos sem conversar. Mas a gente sabe que é difícil. Quem de nós já não viveu experiências de desamor, de desafeto, de ingratidão, de injustiça? Todos nós já vivemos essa experiência. E o que nos chama a atenção dos ensinamentos do Mestre, que nós temos que fazer a nossa parte. Se a gente conhece a doutrina e sabe das consequências, nós precisamos sim colocar em prática. Meu marido quer falar alguma coisa? Então, o Edgar vai falar um pouco, depois temos mais alguma coisa para compartilhar com os irmãos. Boa noite a todos, um beijo
carinhoso no coração de todos vocês. Esse tema a gente vem trabalhando ele em todas as aulas, né? Sobre a prece. Agora, se a gente tivesse uma bola de cristal para achar quem são os nossos inimigos, sempre digo que o maior inimigo que nós temos é dentro de nós mesmos. Somos nós mesmos o maior inimigo que a gente tem. Esse maior inimigo que nós temos está dentro de cada um de nós. Nosso orgulho, nosso egoísmo, né? Mas a gente fica pensando, tem pessoas que dizem assim, eu não tenho inimigos, só tenho amigos. Né? Tá certo. O Divaldo, né? Lembra dele, né? O Divaldo, ele é uma pessoa que a gente conheceu, pessoa corretíssima em todos os sentidos, né? Tinha inimigo desencarnado. Como a Marlene falou, citou no Evangelho ali, que ela, dos inimigos que ficam procurando assediar aquela pessoa que é inimigo, prefere, quando ele está encarnado, que ele tem menos condições de se defender, eles atacam mais facilmente. Né? A gente não sabe o inimigo que nós temos decorrer das nossas vidas, que a gente fez durante as existências precedentes, nós vamos ter, esse que nós tivemos já passado. A gente fica pensando, né? O Divaldo fala de um empresário que tinha uma padaria, e no dia do aniversário da filha dele, estava completando 15 anos, deram uma festa e ela foi tocar piano. Começou a tocar piano, ele levantou do piano e deu uma bofetada no pai dela. O pai dela pegou, aí ficaram brigando, né? Se ficaram brigando, pai e filha. Né? Foi um escândalo. Daí, levaram no psiquiatra, o psiquiatra, o que ele fez? Trataram com psiquiatra, psicólogos, trataram médicos, internaram ela, deram um calmante para ela, com a injeção, para acalmar os nervos dela. Aí internaram ela no hospital psiquiátrico. Aí tinha 24 horas de atendimento. Segurança para segurar ela, porque é difícil segurar ela. Então, o que aconteceu? Tempos depois, o salário não tinha melhora. O pai se irritou com os médicos. O que eu vou fazer? Se minha filha vocês não conseguem curar minha filha? Aí um médico pegou e disse, vai lá no tal de Divaldo aqui, na Bahia, leva lá que ele pode ser que ajude vocês. Eu trouxe no Divaldo daí, dia de atendimento na Maçã do Caminho, atendimento, o pai, a filha, a mãe, os seguranças, e ela numa camisa de força, né, para não atacar. Daí, o que aconteceu? Aí ele chegou e queria falar com o Divaldo. O Divaldo, como sempre, né, atendendo as pessoas, atendendo outras pessoas, foi atender ele. E o que é, meu? O que eu posso ajudar? Pois é, Divaldo. E vem todos os médicos daqui, ninguém resolveu. Daí disseram que era para falar com o tal de Divaldo, que resolveria. Mas eu não sabia que era um centro espírita. Não gosto nem de falar disso aí, porque é esquisito, né? O Divaldo é esquisito por quê? Esse negócio de lidar com espíritos não é da minha perfil. O que, meu irmão, o que nós podemos fazer? Pois é, tá aí, ó, minha filha aí, amarrada com a camisa de força, com dois segurança, gastando horrores com o hospital. Não tem melhora nenhuma. Disseram que você pode resolver. Traz ela aqui na frente, tudo certo. Mas vai lá, Edivaldo. Não. O Edivaldo falou para ele, eu não posso ir lá. Os espíritos estão aqui. Eu vou lá, os espíritos não vão lá. O Edivaldo brincou com ele assim, para ele. Eu estou levar minha filha. Traz a tua filha aqui na frente. Ele levou a filha na frente. E daí o Edivaldo falou assim, tire a camisa de força dela. Não podemos fazer isso. Tire a camisa de força dela, porque, sim, com a camisa de força nós não atendemos aqui. É uma casa de Jesus, uma casa de
casa de Jesus, e nós não podemos de pessoas assim, amarrar. Mas ela vai quebrar tudo. Tira a camisa de força dela. Aí o Galdério, tá, deixa. Tira a camisa de força dela, você quebrar tudo, quebra a cara do Divaldo também. Pode deixar que quebre tudo. Aí o Divaldo pegou e largaram. Tiraram tiraram a camisa de força da menina, e a menina foi bem pertinho do Divaldo, assim, com os punhos cerrados. Aí o Divaldo viu, do lado dela, atrás dela, o espírito que estava, o obsessor que estava seguindo ela. O obsessor disse assim: pois é, acontece o seguinte, esse senhor aqui, o seu José, a minha mãe morreu, meu pai morreu, eles me deram, fizeram uma adoção para o meu tio, esse senhor aí. Aí meu tio, como tem a padaria, me colocou como escravo dele, trabalhar na padaria, sem remuneração. Minha carteira, um salário na carteira, mas eu nunca vi o dinheiro. Portanto, agora eu sofri um acidente, vinha, não sei se o que está acontecendo, se estou morto, mas eu vim cobrar ele. Eu volto para meu irmão, você cobrar ele, para que tanto ódio? Não interessa, eu quero cobrar ele porque ele me usou como um escravo. Meu irmão, não pode ser assim, meu irmão. É como até calma. Eu tenho que não prejudicar essa menina aí. Ó. Pois é, eu estava lá na festa, lá, aí eu vi que ele veio, eu aproveitei ela, eu usei dela para esbofetear ele, me cobrar para me vingar dele. Detonou ele, conversou bastante com ele. Aí o Espírito Santo, veio a mãe do Espírito entrou e disse assim, Divaldo, salva meu filho, ele precisa dele, eu ajude ele. O Divaldo falou assim, pois é, tu sabe rezar? O Espírito, eu sei, sim. Vamos rezar um Pai Nosso agora? Pode ser que você tenha condições de ver sua mãe. Quer ver sua mãe? Quero. Vai ter condições de ver sua mãe, mas tu tem que baixar a tua guarda e fazer a tua prece. Aí começaram a rezar o Pai Nosso. Começou a rezar o Pai Nosso, abriu a cena da mãe, apareceu a mãe dele para ele, conseguiu ver a mãe dele. Aí começou a dizer, é minha mãezinha, né? E a mãe veio, chegou até ele, conversar com ele, e abraçou ele. Disse, meu filho, vou te ajudar agora. Daí a mãe dele pegou, abraçou ele e levou, junto com os espíritos de luz, levaram ele. E a menina ficou boa. Daí o Divaldo falou pro pai dela, assim, e agora o que eu faço? Leva ela para casa, mas não dê remédio para ela hoje. Quando ela está muito fraca, não dê remédio para ela. A menina disse assim pro Divaldo, o que será que aconteceu comigo? Eu não sei. Eles começaram a frequentar o centro espírita, ela ficou boa. Aí o pai não queria vir. A mãe veio agradecer. E a família inteira começou a frequentar o centro espírita. Aí uns dias, o, a menina, disse, Divaldo, eu quero namorar, o espírito pode namorar? Claro, meu filho, pode namorar sim. Mas não tenha só um namorado, tenha 3, 4. Se você namorar só um, não vai se dar bem com aquele, não vai namorar o outro, vai passando assim. Se você namorar tudo de uma vez só, aí você vai definir qual será melhor para ti, brincando com ela, né? Mas meu pai não quer que eu namore. Deixa seu pai vai entender depois. E apareceu um rapaz muito querido, simples, boa índole, começou a namorar ela. E ela disse, o que eu faço agora, Divaldo? Vou apresentar o meu pai, não dá para apresentar. Assim, eu vou lá tomar um café com teu pai, daí nós vamos conversar com teu pai. E fui lá conversar com o pai dele, conversaram tudo. Aí o pai aceitou. Aí eles casaram, aí uns meses a menina ficou grávida.
Adivinha quem que reencarnou na menina? Sobrinho dele. O sobrinho reencarnou. Aí nasceu aquela criança, tudo bem, foi felicidade do pai. Tudo. E quando a criança começou a caminhar, o pai, o vô foi lá no Divaldo, isso aí não é uma criança, isso é um capeta. Ele pega e me dá tantos pontapés fica assim perto de mim, me dá pontapé na canela, me bate em mim. Eu não quero bater nem o meu neto, o que eu faço, Divaldo? Tem que conversar com ele, conversar com calma. Divaldo não quis explicar quem era o neto dele. E a criança começou a falar, daí a criança chegou para o Divaldo, vô Divaldo, por que eu tenho tanta raiva do meu avô? Eu não posso ver o meu avô, fico com raiva, eu quero bater nele. O Divaldo disse assim, meu filho, tenha paciência com o teu avô, vocês vão se reconciliar. Começaram o tratamento espiritual, começaram a frequentar a casa, aí ficou tudo numa boa. E a gente fica pensando na gente. Nós não soubemos, às vezes, dentro do nosso próprio lar, nós temos nossos inimigos. Esporadicamente acontece, viu? Ninguém não se assustem. Esporadicamente acontece, mas acontece, pode acontecer. Mas dentro do nosso próprio lar, nós temos inimigos. Como a Marlene está falando do Evangelho, né? Reconcilia-te com o teu adversário enquanto está a caminho. Procura fazer o bem, não fazer o mal. A gente não sabe o que nós fizemos, o que nós aprontamos nessa encarnação ou em encarnações passadas. Vamos orar sempre pelos nossos adversários, pelos nossos amigos, pelos nossos inimigos. Orar sempre. E a oração é a ferramenta que nós temos em nossas mãos para nos reconciliarmos com nós e com as pessoas a quem nós temos débitos, pretéritos e recentes. É a única maneira de nós nos reconciliar. A gente não sabe o que passa pela nossa frente, o que vai acontecer nessa jornada da nossa vida, em que pedra nós vamos tropeçar. Né? Vamos ser conscientizados disso, amar, perdoar e se perdoar também conosco. Né? Para que nós tenhamos uma vida mais harmoniosa, mais amorosa. Meu anjo não casa com essa pessoa. Por quê? Por que não casa? Vou orar por ela. Não vou falar mal dela, não. Vou orar por ela. Eu não sei o que eu fiz para ela, o que ela fez para mim. Então, vamos se concentrar, meus irmãos, vamos nos concentrar, tentar termos o melhor possível, melhor conduta perante os adversários, perante nossos amigos, perante nossos familiares. Doutora Marlene, que tem mais alguma assim para falar aqui. Obrigado, gente. Acho que contribuiu um pouco. Queridos, daí encontramos, então, para fundamentar mais esse conteúdo, no livro O Consolador, a pergunta 337. A pergunta é: concilia-te depressa com o teu adversário. Essa é a palavra do Evangelho. Mas se o adversário não estiver de acordo com o bom desejo de fraternidade, como efetuar semelhante conciliação? Resposta: cumpra cada qual o seu dever evangélico, buscando o adversário para a reconciliação precisa, olvidando a ofensa recebida, perseverando a atitude rancorosa daquele, seja a questão esquecida pela fraternidade sincera, porque o propósito de represália em si mesmo já constitui uma chaga viva para quantos o conservam no coração. Eu havia dito que procurei no livro Evangelho segundo Mateus, o Evangelho de Emmanuel, daí tem ali no item 5, versículo 25, tem um texto sobre reconciliação.
que diz o seguinte: reconcilia-te com o adversário enquanto permaneces a caminho com ele. Em semelhante enunciado, revelou o Divino Mestre a necessidade de nossa iniciativa no ato de ajudar aqueles que discordam dos nossos pareceres ou que nos atiram espinhos à dignidade pessoal. Recordemos que a sintonia é uma lei. Quem se agasta muitas vezes é aquele que agasta os outros. Quem se sente ferido é capaz de ferir. Quem se observa contundido pelas pedras do mal encontra facilidade de arremessá-los. O raio de luz na furna de trevas nunca se perturba ante a sombra, porque a essência divina de sua estrutura lhe garante a imunidade. Aquele que procura reconciliar-se, assumindo a responsabilidade do novo entendimento, é sempre um coração inspirado no verdadeiro amor. O perdão não extingue o débito. Cada qual receberá segundo as suas obras. A vinha não produzirá veneno, o espinheiro não dará uvas. Aquele que atende ao conselho do Cristo, tentando reconciliação, procura a paz na fonte onde essa tranquilidade pode fluir por água viva da verdadeira compreensão. Cada vez que convertemos um inimigo num irmão, eliminamos um foco vibratório de energias desequilibradas contra nós, melhorando a nossa economia espiritual. Desse modo, enquanto desfrutamos a oportunidade da presença ou da vizinhança de nossos adversários, façamos, se pudermos, a obra do reajustamento, de vez que, enriquecendo o nosso campo com plantações de ordem superior, elevaremos a produção dele em nosso próprio favor. Queridos irmãos, obrigada por estarmos juntos, e claro que agora nós vamos ouvir os comentários de vocês. Obrigada, Daniel, por enquanto, querido. Obrigado, Marilene. Obrigado, Sr. Edgar. Essas histórias são muito interessantes e principalmente que a Marilene nos passou, né, o quanto é importante, através da oração, nos desvincularmos desses espíritos que se fizeram nossos inimigos, porque isso é importante para nós e para eles, e também quando nós desencarnarmos, não carregarmos ódios, mágoas, ressentimentos. Vocês já ouviram falar nos espíritos de formas ovoides? Quando o espírito fica naquela monoideia de vingança, de ódio, ele perde a forma perispiritual, se transforma, fica com a forma de um ovo gelatinoso. E a importância da obra do André Luiz, a esse respeito, está lá no livro Libertação, e a Evolução dos Dois Mundos fala sobre esses espíritos. Até eu fui pesquisar aqui, eu peguei na internet agora aqui, um pouquinho sobre isso, porque é muito importante, principalmente sobre a obsessão que a Marilene estava falando. Ó. Então, diz aqui, as formas ovoides, na obra do espírito André Luiz, refere-se a perispírito que, devido à fixação mental extrema, monodeísmo, e ao auto-hipnotismo, perderam a forma humana e se atrofiaram no formato de um ovo. Olha só o que a mágoa, o ódio, o ressentimento podem nos transformar. E se nós nos vinculamos a esse espírito, é como se... Sabe aqueles desenhos,
Até aqueles filmes que o prisioneiro anda com aquela corrente, com uma bola enorme de ferro vinculada ao pé, assim acontece conosco. Esse espírito, de uma forma ovoide, se une à nossa mente, ele sai um fio daquele ovo e se une à nossa mente, e nós andamos com aquela bola para lá e para cá, né? Se nós nos vinculamos a ele, é claro. Por isso a importância de orarmos e perdoarmos esses que se fizeram nossos inimigos. E aqui diz assim a causa, olha, ocorre devido aos sentimentos intensos de vingança, apego vicioso ou depressão profunda. O espírito focado obsessivamente em uma pessoa ou situação atrofia as células do próprio corpo espiritual por falta de uso e movimentação. Ele se vincula a nós por ódio e vingança, e nós nos vinculamos a ele, então, e ele perde a forma humana. Então, nós também, quando desencarnarmos, se mantivermos uma atitude desse tipo, vamos nos transformar nessa forma ovoide, né? Então, por perderem os membros e os sentimentos comuns, costumam ficar vinculados magneticamente às suas vítimas ou aos ambientes onde se comprazem. Olha o quanto nos é prejudicial esse tipo de sentimento, né? E a recuperação, segundo André Luiz, o retorno à forma humana normal só é possível através da reencarnação compulsória que atua como uma espécie de cirurgia reparadora para a consciência. Vê que a gente perde a consciência, esse espírito, no caso, perde a consciência, em que depois ele é reencarnado compulsoriamente porque ele não consegue mais sair dessa monoideia. Então, olha a importância, né, de não nos vincularmos mentalmente, né, com sentimentos de vingança a ninguém, nem o espírito que desencarnou, nem a espíritos encarnados, né? Então, o tema é abordado com detalhe nos livros de Chico Xavier, Libertação e Evolução em Dois Mundos. Lá nós podemos nos aprofundar sobre as condições espirituais. Então, ao ler esses dois livros, foi aí que eu aprendi um pouco sobre essa situação que passa os espíritos com esse sentimento, né? Então, nós também encarnados ainda vamos nos livrar desse sentimento por aquele que desencarnou de mágoa, de ódio, de vingança, porque se ele mantém também essa monoideia de vingança, de como o seu Edgar contou, desse espírito que queria vingança com o tio, não é? E depois teve que reencarnar na família para poder reparar esse equívoco. Nós vamos ver lá naquele livro, agora eu esqueci o nome do livro, puxa vida, onde fala da reencarnação da Raquel, a Raquel, o Sigismundo e o Adelino. Raquel e Adelino são casados e teria que reencarnar na família o espírito que foi, o nome do passado dele era Sigismundo. O Sigismundo foi amante da Raquel na encarnação passada e os dois tiraram a vida do Adelino. Só que o Adelino, em desdobramento durante o sono, eles reuniam os três para que o Adelino aceitasse o Sigismundo como filho, ele não aceitava. E isso foi prejudicando ele no dia a dia, e para ele eram pesadelos terríveis, porque ele estava diante do assassino dele. Então aí a gente entende, às vezes, por que o ódio de filhos por pais, pais por filhos, né? É como a história que o seu Edgar contou. E o Divaldo contava uma história que ele estava em São Paulo, caminhando na rua, de repente um sujeito grandalhão assim virou para ele, ia caminhando na frente dele, e deu um soco no rosto dele e caiu. E aí o cara olhou para o Divaldo assim e se desesperou assim, meu Deus, me perdoe, eu vi a fisionomia do inimigo meu. Então, esses espíritos obsessores, como essa pessoa já tinha um instinto violento, né, transfigurou o Divaldo de uma forma do inimigo dele, para agredir o Divaldo. Então, o inimigo do Divaldo, né, encontrou na rua alguém com essa sintonia para agredir o Divaldo. Então, veja como nós temos que nos desvincular através do perdão, da oração, porque nós vamos sofrer as consequências, né? Kátia, eu vou passar para ti, Kátia. Sim.
Quero agradecer Dona Marilene e seu Edgar, sempre nos trazendo muita orientação, né. Seu Edgar com essas histórias, tão educativas, né, seu Edgar. E agradecer todo o empenho de vocês, a gente sabe a situação, né, nem todo dia vocês estão bem, esse frio extremo agora também atrapalhando bastante todo mundo. Então, a dedicação de vocês e o exemplo que vocês nos dão, né, da entrega a a essa caminhada, né, ao estudo, ao ensinamento, né, porque vocês nos orientam muito, são exemplos para nós. Muito obrigada, queridos. Que Deus os abençoe sempre. Bom, eu vou ser redundante, porque quando eu li o texto, eu pensei logo em perdão. Me veio logo à mente o perdão. E o perdão, em muitas vezes que eu assisti palestras e li também, ele não é um esquecimento, né. Ele não se esquece o mal feito, digamos assim, né, mas o perdão seria o não desejar o mal ao inimigo, né, e sim desejar o bem. E esse bem ao inimigo pode ser, o desejo que ele se arrependa, que ele mude essa condição moral dele, para que ele não faça mal não só a mim, mas também aos outros, para que ele ainda não aumente mais os débitos que ele já carrega. É uma coisa fácil? Eu acredito que não, porque, existe muita diferença entre, tu perdoar um inimigo que te roubou ou que te caluniou, e um inimigo, por exemplo, que tirou a vida do teu filho, do teu pai, da tua mãe, né. Eh, é uma coisa muito difícil, muito difícil. E nós sabemos aí de alguns exemplos, né, pessoas que superaram tudo isso, perdoaram os assassinos de seus filhos ou então irmão, pai, mãe. Mas não é uma coisa muito fácil não. E quando a gente consegue fazer isso, quando a gente consegue vibrar isso, a gente é também exemplo. Então, quando nós conseguimos vibrar nessa sintonia, a gente não só melhora o nosso campo, não só auxilia aquele inimigo a mudar essa condição moral dele, mas também perpetuar isso. É como se fosse uma grande onda que vai eh, se espalhando, né, e mudando o cenário. A gente estava falando aqui, quando nós entramos na sala, eu falava dessa preocupação com o Euninho, essa condição, e o Daniel falou, né, de tudo isso que está acontecendo no planeta, a gente vai, eh eh todo esse exercício de ódio, de guerra, a gente vê cada absurdo, né, gente, cada coisa que a gente pensa assim: "Meu Deus, não é possível, esse mundo vai acabar", né. E na verdade a gente pode, tudo isso pode criar uma onda de malefícios, uma onda que incomoda, uma energia densa, mas também nós temos o nosso exercício do perdão, da caridade, que pode também contribuir com a humanidade, pode amenizar esse cenário e até mudá-lo, né. E creio que essa questão do do exercício do perdão, no caso aqui da oração por um inimigo que morreu, eh, eu acho que vem ao encontro do nosso assunto hoje no tomo, se a gente tiver
tempo, né, se o Daniel conseguir passar, que ele pediu que nós víssemos sobre a misericórdia divina, eh, eu acho que essa situação que nos envolve, com o inimigo é um exercício da misericórdia divina. É uma oportunidade que a gente tem de fazer o bem, de perdoar, de auxiliar aquele, que ainda está numa condição moral bastante inferior, né, não a nossa, mas a divindade. Então, eu acho que tem muito a ver. Então, que a gente consiga praticar, que a gente consiga trazer isso para o mundo, porque, afinal de contas, a regeneração não é uma mudança do planeta, mas uma mudança nossa, da nossa moral, né. Era isso, gente, espero poder trazer alguma coisa de bom. Obrigada. Obrigado, Kátia, estava muito bom. Pessoal, eu lembrei o nome do livro, é Missionários da Luz, tinha me fugido o nome dele agora, é Missionários da Luz. Marilza, posso passar para ti, Marilza? Pode sim. Em primeiro lugar, quero agradecer o seu Edgar, a dona Marilene, que foram maravilhosos, um carinho muito especial com o grupo, com as suas contribuições, né? Da mesma forma, a Kátia, por tudo que comentaste, né? Que assim só vem uma contribuição muito rica, né? E eu vejo assim, que até a Kátia comentou, essa questão aqui por um inimigo morto, então ali onde inicia a caridade para com nossos inimigos, né? Então a caridade, né, deve segui-los além do túmulo. Quer dizer, gente, como é difícil, né? Realmente é muito difícil a gente perdoar, a gente do inimigo, coisa assim, né? A gente tem comentado, inclusive, no grupo que eu participo, no grupo de estudos, né? E, inclusive, na quarta-feira passada, a gente comentou muito sobre isso. É muito difícil, mas é o caminho, é o perdão, né? O caminho é o perdão, fortificando, assim, a alma, tanto, né, a nossa, que para nós vem a contribuir muito, né, para o nosso desenvolvimento, né? E é que nessa questão do estudo da doutrina espírita, eu li alguma coisa que venha a calhar, acho eu, que comporta, é que percebe-se a eficácia e ação da prece nos efeitos ou resultados obtidos, raios divinos expedidos pela oração santificadora, convertem-se em fatores adiantados de cooperação eficiente e definitiva na cura do corpo, na renovação da alma e iluminação da consciência. Toda prece elevada é manancial do magnetismo criador, vivificante a toda criatura que cultiva a oração. Com o devido equilíbrio do sentimento, transforma-se gradativamente em foco irradiante de energias da divindade. Se eu tenho, independente do sentimento, assim como no caso do inimigo, mas se eu vou perdoá-lo, né? Eu vou fazer a prece por uma questão de eu já estou perdoando. É difícil? É, mas eu estou perdoando. E eu vou me sentir melhor, né? O trabalho da prece é mais importante do que se pode imaginar no círculo dos encarnados. Não há prece sem resposta. E a oração, filha do amor, não é apenas súplica. É comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo, assim, o mais poderoso influxo
magnético que conhecemos. Acresce notar, porém, que a rogativa maléfica conta igualmente com enorme potencial de influenciação. Toda vez que o espírito se coloca nessa atitude mental, estabelece um laço de correspondência entre ele e o além. Se a oração traduz atividade no bem divino, venha de onde vier, encaminhar-se-á para o além em sentido vertical, buscando as bênçãos da vida superior, cumprindo-nos advertir que os maus respondem aos maus nos planos inferiores, entrelaçando-se mentalmente um com os outros. É razoável, porém, destacar que toda prece impessoal dirigida às forças supremas do bem, delas recebe resposta imediata em nome de Deus. Sobre os que oram nessas tarefas benditas, fluem das esferas mais altas, os elementos força que vitalizam nosso mundo interior, identificando-nos as esperas ou esperanças divinas e exteriorizam em seguida contagiados do nosso magnetismo pessoal, no intenso desejo de servir com o Senhor. Então, eu acredito, e no momento que eu li esses dois parágrafos, então, a necessidade do perdão, a necessidade da oração. No momento em que estou fazendo uma prece, principalmente no caso aqui por um inimigo, né? Então, eu já estou praticando a intenção, enfim, do perdão. E eu acho assim que como fortifica a nossa alma, né? O nosso espírito, a nós mesmos, quando perdoamos. Então, essa é a minha colaboração de hoje. Obrigada. Obrigado, Marilza. Muito bom. Vera, posso passar para ti, Vera? Eu fiquei achando que está muito completo o que todos disseram até agora sobre o texto da Marilene e do Edgar, que eu acho o casal modelo sensacional do nosso grupo, os fofinhos daqui do grupo, né? Então, me resta pouco a dizer. Eu só fiquei me perguntando como é que a gente faz. Ok, a gente então perdoa o inimigo, ora pelo inimigo, e em que momento que a gente consegue aliviar a dor que fica de injustiça quando o inimigo fez arbitrário ou inarbitrariamente algo contra nós. Mesmo orando, essa dor alivia. Eu consigo praticamente, eu vou falar por mim, né? Eu consigo lidar bem melhor com o perdão e com o entendimento racional de qualquer maldade contra mim e as pessoas que eu amo e a humanidade, do que propriamente lidar com o sentimento de injustiça. É como se houvesse rasgado o coração da pessoa. E aquilo que rasga e que quebra, você muitas vezes só costura ou cola, mas nunca mais vai ser inteiro. Então, fiquei me perguntando como é que faço para isso, né? Porque orar, ok, perdoar, ok, tá tudo ok, mas... E dentro de nós, como fica? Seria isso, pessoal. Obrigado, Vera. Em primeiro lugar, não alimentar, né? O ódio, o ressentimento. O perdão é isso. Não é esquecer o mal feito, mas é não alimentar isso dentro de nós, nos nossos sentimentos. E a injustiça, o que nós achamos que é injustiça, será que é injustiça mesmo? Nós vamos ver sobre a providência divina.
não existe inocente. Todos nós que estamos passando por algo, ou fomos imprevidentes e permitimos, e se permitimos, tínhamos que passar por isso, né? É a justiça sendo feita. Os homens têm um costume de dizer: Deus escreve certos por linhas tortas. Não, Deus escreve certo por linhas certas. Nós é que não entendemos a justiça divina, né? Então, muitas vezes nós dizemos: mas uma criança não fez mal nenhum e está sofrendo tudo isso. Mas esquecemos que essa criança é um espírito milenar que está ali num corpinho de criança, né? Então, os espíritos nos dizem: não existe inocente. Todos que passam por algo têm que resgatar algo nesse sentido. Então, a partir do momento que nós entendemos isso, não é porque Deus quis. Deus não quer o nosso mal. Porque as religiões dizem assim: hoje eu estou bem, estou feliz porque Deus quis. Hoje alguém me fez algo. As religiões procuram muito a parte material. Alguém me tirou um dinheiro, alguém me logrou um negócio. Porque Deus quis. Não, Deus não quis. Muitas vezes nós fomos imprevidentes e essa imprevidência nos auxiliou a quitar algo também, não é? Então, o que o Mestre Jesus disse? Mansos como uma pomba, prudentes como a serpente. O próprio Mestre nos alertou que temos que ter prudência nas nossas atitudes. Então, meditemos sobre isso, não é? Fátima, posso passar para ti, Fátima? Oi, pode. Primeiro, meu amor e gratidão, né, ao senhor Edgar, a dona Marilene. Meu Deus, sempre, sempre, sempre é um bálsamo, né, para nossa alma. E gratidão a todos, né? Eu ia resumir o que eu ia ler, mas o que a Vera falou, eu acho que eu tenho aqui alguma coisinha que vai ilustrar um pouquinho. A importância do perdão. A morte não extingue os sentimentos e o rancor pode gerar obsessões espirituais ou ligações infelizes entre os dois espíritos. O verdadeiro perdão envolve esquecimento das ofensas, não remoer o passado, nem alimentar desejos de vingança. Desejo de bem, torcer para que o espírito do adversário encontre arrependimento e luz no plano espiritual. E a prece por um inimigo, a prece é a principal ferramenta para auxiliar quem já partiu. Allan Kardec codificou uma prece específica para este fim, que resume o desejo de perdoar as ofensas, reconhecer que a vida terrena é passageira e pedir que a misericórdia divina ampare esse espírito, afastando qualquer pensamento de alegria ou alívio com a sua morte. Isso aí. Obrigado, Fátima. Até eu passei para a Fátima, esqueci de perguntar para a Vera se essa explicação te auxiliou a entender um pouquinho, né, Vera? Que a Fátima deu, que eu falei um pouquinho também. Esclareceram bastante, a Fátima trouxe conforto, né, também, mas o que eu fiquei ainda na dúvida é de que forma que se trabalha, né, para que isso aconteça, para aliviar-se, né, dessa sensação de carregar porque perdoar, dá para rezar pela pessoa, orar para que ela fique melhor, para que ela encontre o caminho, tá tudo certo. Mas que tipo de lavagem cerebral o coração tem que receber quando está partido em cima de uma injustiça? É bem difícil, gente. Essa é uma questão de conscientização tua, que não vem de fora para dentro, é de dentro para fora. Você que tem que introjetar isso e começar a te conscientizar dessas coisas. Principalmente, nós temos o manual que nos ensina tudo isso, que é o Evangelho. Então, através do Evangelho, nós conseguimos introjetar os ensinamentos e nos trabalhar. Claro que muitas vezes pessoas precisam de um psicólogo, de um psiquiatra, que não conseguem, então tem que vir de fora para dentro. Mas a cura mesmo
é de dentro para fora, é nós que vamos nos trabalhar lá no nosso íntimo, né? Então, o psicólogo, o psiquiatra, ele vai despertar isso em nós, não é? Ele vai te dizer, tu faz assim, faz assado, não tem um manual de comportamento, né? Você que vai ter que tirar isso de ti para ti, né? Então, não tem como dizer assim, faz assado, porque cada pessoa é uma pessoa. Cada um tem uma reação diante do mesmo problema, né? Então, isso é você vai ter que trabalhar contigo mesmo com os ensinamentos que está tendo agora, né? Não sei se isso deu para dar uma... Sim, é baixar a cabeça e estudar. Compreendi. Muito obrigada. Gorete, vou passar para ti agora, Gorete. Estou interferindo aqui na ordem, né? Mas, Vera, tira, assim, por lições que a gente passa na vida, né? Eu te entendo bem. Primeiro, eu acredito, assim, que é um exercício muito difícil. Que a gente tem que passar. Mas a gente é capaz e conseguimos. Eu acredito que conseguimos. Claro que não é de um dia para o outro, viu? É um trabalho árduo. Acredito que todos concordam, né? Quem já tem experiência nesse sentido. Mas a gente, com muita determinação, e sempre pensando naquilo que nós já aprendemos na doutrina, e o que a gente não aprendeu, a gente tem que buscar, sabe? Não para os outros, ou para o outro, mas para a gente mesmo, para que a gente possa viver melhor e mais em paz, não nesta, mas nas futuras existências, né? A gente tem a certeza absoluta das nossas vidas futuras. A pergunta que eu me fazia primeiramente era o seguinte: por que eu? Por quê? Por que eu? Mas aí a gente pesquisa, pensa, relembra. Toda vez a gente já leu e estudou as palestras, Divaldo principalmente, né, falava muito sobre isso. E eu Chico também, né? Por que eu? Por que não? Todos nós, de uma forma ou de outra, estamos passando por situações, né? Claro que cada um, os seus adendos, né, com as suas questões mais particulares, porque somos todos indivíduos únicos, então únicos são as nossas, vamos dizer assim, as nossas questões, muitas vezes, né, a serem resolvidas. Então, entendendo isso, Vera, sabe, e eu digo por mim, levou um tempo. Depois a gente passa, às vezes, por uma fase da vitimização, que já é uma questãozinha que vai um pouquinho mais além, que tem a ver um pouquinho também com a influenciação. Que também cabe nessa questão aqui, né, Daniel? Que eu acho, assim, que são 2 itens. Quando eu li, pensei, assim, é tão pequenininho, mas quando a Marlene começou a falar, depois o Edgar começou a falar, eu escrevi um monte de coisa aqui no meu caderninho, que eu também adoro um caderninho e uma canetinha, e parece assim, que 1000 coisas surgiram no meu pensamento. Mas a gente sabe que não estamos sós. E nesse momento, as questões que cada um levanta, a Vera levantou e surgiu na minha mente, e outras questões também, são eles, essas almas queridas que Deus coloca no estudo junto, né? Para que todos possamos aprender juntos. O estudo não é para nós, é para inúmeras criaturas que nós nem temos muita ideia, às vezes, de quantas são. Mas, voltando, Vera, a questão do porquê eu, a gente passar isso aí e pensar que não somos só porque eu. Dá um passinho adiante, sabe? E compreender que aquelas almas ou aquela alma, naquela situação, temporariamente, houve um equívoco, sabe? Talvez, se nessa existência a gente não fez nada, está procurando melhorar, e ainda somos perseguidos, né? É porque talvez aquela criatura ainda não conseguiu nos desculpar. E a gente tem que entender isso, porque se a gente está sofrendo muito, aquele ser também está sofrendo demais. E é bom que a gente nem lembre, né?
Deus é sábio, nos faz esquecer o passado. Buscar Jesus em todos os momentos, para que ele se compadeça de nós e daquela criatura que nos fez sofrer nesse momento, para que estamos juntos superar. É um trabalho bem difícil, mas a gente consegue, sabe? Com fé, com humildade, com determinação. E vai chegar uma hora que a gente consegue abraçar, sorrir e não sentir nada de ruim por aqueles que nos fizeram sofrer. Desejo muito isso para todos que estejam passando por algo assim, sabe? É confortador. Claro que as provas virão de novo, outras virão, né, Daniela? A gente nunca fica sem nenhuma. Quando a gente consegue superar uma, a gente tem mais uma para passar. Mas, assim, eu acredito que todos nós temos condições de buscar o auxílio. E aqueles que nos amparam, né, que são almas fraternas, simpáticas à nossa família, ou ao estudo, ao grupo, eles estão sempre dispostos a nos intuir que a gente possa sair da sintonia, da dor, do porquê estou sofrendo, o porquê sofri, e possamos, né, continuar, esquecer esses momentos assim. A gente não esquece, mas ele deixa de doer no coração, de doer na alma, de doer no pensamento, né? A gente deixa para trás e vai em frente, sabe? E essas almas são, assim, maravilhosas, porque elas não nos julgam, elas não condenam, elas amam, como Cristo, né? Elas amam. E a gente tem muito que agradecer, sabe? Que estamos todos nesse caminho, né? Acredito eu. Se ainda não conseguimos, mas a gente vai chegar lá. Porque se a gente supera uma etapa, mas às vezes existe uma outra a ser superada. Então, a gente vai estar sempre aprendendo, sempre se buscando, né? Para entender isso tudo. Eu ia falar outras coisas, mas aí me tocou muito o que a Vera falou, porque é uma coisa que foi recente na minha vida, sabe? E foi realmente um divisor de águas, vamos dizer assim. Então, eu entendo bem o que você está falando. Tá? Mas vai dar tudo certo. Se já não deu, né? Tá bom? Obrigada. Obrigado, Gorete. Nós não devemos esquecer que Deus não dá o fardo mais pesado do que o nosso ombro pode suportar. E eu lembrei agora, hoje o celular está funcionando aqui, a nossa mensagem de hoje de manhã. Eu não sei se vocês lembram, eu também não lembrava, eu acabei lembrando, nessas situações. Então, eu vou ler ela de novo. Deus pôs no fundo do vosso coração uma sentinela vigilante, que se chama consciência. Ouvia que ela só dará bons conselhos. Essa é a mensagem de Allan Kardec. Então, veja, nós temos a nossa consciência. Sempre que tivermos dúvidas sobre algo, consultemos a nossa consciência, não é? Assis, vou passar para ti agora para fazer o encerramento, Assis. Que barbaridade. Bom, pessoal, eu, assim, né, eu sempre olhando como a gente, assim, né, nossos inimigos, né, a gente está transferindo muitas vezes a nossa responsabilidade para outros, né? Ah, você muitas vezes não enxerga que você, muitas vezes, né, a gente tem que procurar se conhecer, autoconhecer com o tempo, né, aprender também, não transferir muitas vezes os nossos atos, as nossas ações para outros, assim, daí, porque, que eu procuro entender. É interessante, mas o maior inimigo que eu procuro rezar é eu. Eu sou o meu inimigo.
Muitas vezes eu erro, né, a gente erra, nós somos humanos. Desculpa, né? A maior desculpa é que nós somos humanos. A gente erra, então muitas vezes a gente está deixando brechas e abrindo um leque para, né, para outras situações. E aí a gente vou rezar lá para o fulano, que era meu inimigo, que nasceu diabo, não sei o quê. Mas, e o que eu fiz muitas vezes para essa pessoa? Eu pensei para esta pessoa. Então é assim um monte de situação, né? O próprio Jesus Cristo, né? O Judas, e às vezes a gente sabia, né? Como é que aonde está ele, entende? É por isso que muitas vezes a gente se torna nosso inimigo, porque para ver, né? Judas ia lá, beijou Jesus, falava com palavras doces de Jesus, falava muitas vezes, creio eu, palavras que até que Jesus gostaria de ter ouvido, mesmo ele sabendo que ele estava traindo. Mas ele, né, Jesus perdoou ele. Ele era o inimigo de Jesus, se a gente analisar, né? Porque houve uma traição. Então, é um monte de situação, assim, é bem complicado, é complexo, né? Essas somas eu acho que tem que partir da gente mesmo. Primeiro, a gente não perdoar, que a gente não seja o vilão de alguém, que a gente não seja o inimigo de alguém, e que a gente também não seja o nosso inimigo. Eu posso perdoar 500 pessoas, mas se eu não conseguir me perdoar, e eu ficar naquele dilema de assim, por quê, por quê, por quê? Exemplo, né? Isso é um exemplo, é coisa minha. Sabe que eu sou tosco, né? Não tenho esse desdobramento de expressar com outras palavras, né? Mas se perdoar e pedir sempre proteção, né? Isso né, a gente se perdoar e a gente pedir proteção para nós mesmos para poder proteger os outros, né? Porque a gente acha muitas vezes que a gente não é o vilão, mas a gente é o vilão muitas vezes na vida de alguém. Pensamentos, omissões. No mais, espero que eu tenha contribuído. Obrigado, dona Marilene. Senhor Edgar, vocês são ah, umas almas de um conhecimento vasto para nos transmitir sempre. A senhora Kátia, né, dona Maria Goretti, dona Marilza, dona Vera, o Daniel Maria de Fátima, a dona Maria Goretti. É isso aí, pessoal. Né, todos nós temos, né? Eu tenho mais para aprender com vocês do que para ensinar, né? Mas aqui faz parte do sistema e, ó, aí viu? A minha netinha que diz, faz parte do sistema. Eu tenho que esse termo, né? Faz parte do sistema do nosso desenvolvimento. Pessoal, uma boa noite. Espero que eu tenha contribuído. Obrigado, Assis. Com certeza todos nós temos algo a contribuir. Kátia, desculpa, eu não vi que tu tinha solicitado a palavra. Passo para ti, então. Então, não, eu não sei se o Daniel, os mais experientes aí vão abonar o que eu vou falar, mas a Vera, me toca muito fundo isso, a Vera, quando falou, né, como tudo bem, todo mundo fala em perdoar, é tudo muito bonitinho, né, Vera? No papel, né, no escrito é muito bonitinho, né? Mas e como é que eu faço isso? Se ainda tenho dor, né? Então, é assim, eu penso da seguinte forma, Kátia, enquanto existir dor, não tem perdão. O perdão, para mim, para Kátia, é exatamente quando tu consegue olhar
para esse ocorrido, olhar para essa pessoa ou para essas pessoas e não sentir dor. Aí sim, tu perdoasse. Fácil? Não. Acho extremamente difícil, dependendo do que é, sabe, não consigo nem imaginar. Mas eu também penso que a tua pergunta é uma semente. Quando tu olha para isso e diz assim: "Poxa, isso me incomoda, isso dói, mas como é que eu posso fazer para mudar isso?" Pronto, tá aí o pulo do gato. Tu já começasse a olhar para isso com a possibilidade, com a vontade e com a intenção de mudar isso. Eu acho que isso que o Daniel disse, tem que vir de dentro para fora, sempre. Ah, existe auxílio exterior? Sim, existe. Tu vai ler, tu vai entender, às vezes só ler, não vai aprender. Um profissional que te auxilie, que te dê suporte nisso, nessa dor, sim, mas a partir do momento em que isso vier de dentro para fora, vai acontecer. E a tua pergunta já é um grande passo, é uma sementinha aí que brotou, tá? Essa é a opinião da Kátia, é o meu olhar para isso, tá? E espero que tu consigas, sinceramente. E o Assis, aqui na ilha, vocês já ouviram falar do manezinho, que o manezinho tem um vocabulário, né, todo particular. E sempre que alguém, faz alguma coisa, muito, assim, certeira, ele diz assim: "Arrombasse". Então eu digo para o Assis: "Arrombasse". Olha para nós, olha para o que tem dentro de nós, olha para o nosso inimigo que está aqui dentro do coração, porque ele pode adoecer, ele pode fazer o mal para o outro, mas ele vai primeiro fazer mal para ti, né? Te adoecendo, te deixando em desequilíbrio, tá bom? Era isso, gente. Obrigada. Obrigado, Fátima. Por isso, ali eu toquei no assunto dos ovoides no início, né, que é tão prejudicial quando nós nos fixamos nesse sentimento de mágoa, de rancor, de raiva, de ódio, que nos prejudica a nós. Então, nós temos que nos trabalhar nesse sentido. Procurar apoio, sim, existem os profissionais. Inclusive, no Centro Espírita tem um atendimento fraterno que vai nos auxiliar nisso, né? Então, se nós não estamos conseguindo, nós, conosco mesmo, buscamos o auxílio. Mas esse auxílio tem que fazer com que nós nos trabalhemos, né? E cada um, como disse a Kátia, cada um tem seu tempo, a sua maneira. Então, não existe uma fórmula. Olha, se tu fizer isso, assim, assado, tudo vai dar certo. Eu lembro a fala da Vera a respeito das coisas que machucam a gente profundamente. E daí eu sempre lembro da Joana, tá, queridos? A Joana de Ângeles diz que existe sim, existe mal, existe injustiça. Mas não esqueçam isso, porque para mim foi muito bom ter lido a fala dela. Ainda bem que não é nós que estamos fazendo isso, tá? Não é a Vera, não é a Goretinha, não é a Fátima, não é a Marilza, não é o Assis, não é a Kátia. A gente está se esforçando, não é? Que bom que a gente conhece a doutrina, que bom que a gente junta os conhecimentos e nós estamos nos esforçando. Quanto a gente se perguntar por que comigo, que acontecem as coisas, queridos, por que não comigo? O que eu sou de melhor? Eu não sou melhor que ninguém, né? Eu queria que acontecesse com o vizinho, mas é para ser comigo, eu preciso enfrentar. Vocês representam nossa família, gente. E a minha irmã falou para mim, ligar, falou que às vezes as pessoas, os amigos são parentes mais próximos que nós temos. Se você está pensando que a gente não é teu, faz parte da tua família,
Você é meu irmão, você é parte da minha família biológica. Nem sempre família biológica é a melhor família que nós temos, gente. Quantas vezes acontece isso aí? Pessoas, como o Daniel falou, no atendimento fraterno, para achar que vão ser salvos, vão resolver seus problemas na hora, né? Esses anos que a gente passou, a gente teve a felicidade, teve instrumentos para o atendimento fraterno. Fico muito feliz porque a gente pode, eu sempre pensei comigo, como a gente fala sempre, né? Nessas existências, nessas reencarnações passadas, quantas coisas que a gente fez se equivocou, né? Quantas vezes a gente se equivocou? Se comprometeu mais. Se comprometeu mais, como a Marlene falou. Ainda bem que não somos nós, né? Quanto mais a gente se comprometeu, mais a gente cometer erros, e tropeçar no erro, se comprometer mais. Aumentar nossas dívidas, e não são poucas. E Deus é tão bom com nós, gente. Tão bom. Esse Pai amado que nós temos. Ele nos cobra sentenças em prestações. Muitas prestações. Centenas de milhares de prestações. Para aliviar as nossas vidas. Muitas vezes, ele quer reencarnar, nossa programação reencarnatória, pedindo uma reencarnação forte, pesada, para pagar tudo uma vez só. Aí a espiritualidade, meu irmão, não é assim, não. Vai receber a sentença, a dívida. Nós vamos fazer, o pai manda nós te cobrar suaves prestações mensais. Você tenha ombros fortes para pagar, para cumprir a tua missão. Eu peço que pessoas tenham as minhas preces que a gente faz sempre, né? Um senhorzinho chegou para mim e disse assim: tem que fazer prece para mim também. Eu pensei, eu te conheço. Sim, eu sou sogro do teu irmão. Ele não faz prece para mim, então eu vim pedir para você. Se faz prece para todo mundo, eu vim pedir para você. Pode fazer prece? Eu posso. Para que eu vou fazer prece para ti, você tem que ser encaminhado, meu irmão. Eu sei disso. Gente, como é fantástico o poder da oração, gente. As pessoas vão fazer atendimento fraterno, que seja gigante. Você não vai me responder nada. Atendimento fraterno é emprestar o ombro, não é dar opinião. Eu não posso dar a minha opinião no atendimento fraterno. Eu vou lá, a gente presta o ombro, e pode citar certos, pode acontecer com a pessoa, né? Mas já tínhamos falado em aulas passadas, sobre o atendimento fraterno, os nossos irmãozinhos trabalham na espiritualidade, receitar remédios para a pessoa. A gente não pode passar para a pessoa, né? A gente diz, olha, minha mãe dava esse remédio para nós e foi bom. Quem sabe vocês tomam também. E é ótimo, né? E assim, olha, gente, vamos nos melhorar, vamos nos esforçar, vamos amar mais, perdoar mais, abraçar mais, sorrir mais. Eu tinha esquecido de mim mesmo esses dias, comecei de novo a fazer a terapia no espelho. Olha no espelho, só aquela pessoa que está no espelho é a única pessoa que pode mudar você. A única pessoa que pode mudar você é aquela pessoa que está no espelho, quando você olha no espelho. Eu chego, olha para mim e diz, estou com o rostinho meio enroscado. Eu não tenho assim, com os olhinhos fechados, que nem bebê quando nasceu. Eu disse assim, oi, Edgar. Bom dia para você, Edgar. Prazer. Vou ter um dia maravilhoso hoje. Vai ser o melhor dia da minha vida hoje. A gente tem que se esforçar, gente, e acreditar. Acredita em Deus, acima de tudo.
E nós somos filhos dele. Obrigado, Daniel. Obrigado a você. Que Deus abençoe. Dá tempo, Daniel, rapidinho. Na verdade, é alguma coisa que eu acho que é para o seu Edgar, que gosta de música, mas é algo que é de um músico aí de Florianópolis, de muito tempo atrás, quando a gente era mais novo. Dá para falar rapidinho? Dá tempo? Mas a voz está enferrujada depois do Covid, viu, seu Edgar? E diz assim, ó. Se quiser sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão. Fazer silêncio e espera com a força da oração. Transforma o teu soluço em risos de esperanças no amanhã que vem. Depois da tempestade, existe sempre a bonança, agora ou mais além. Essa música foi cantada numa congés que há uns 30, 40 anos, sei lá, atrás, e eu participei junto, aí em Florianópolis, sabe? Quando eu era menina. E essa música veio, e eu acho que era para Marilene, para o seu Edgar, tá bom? Todo o nosso coração. Seu Edgar, posso pedir para o senhor fazer a nossa prece final? Sim. Entraremos nosso Mestre Jesus, sentado à beira do caminho, esperando o nosso abraço, né? Nos dirigimos a Ele, sentamos ao lado de Jesus, colocamos a nossa cabeça no seu colo, no terno, dizendo assim, amigo Jesus, estamos aqui. Estamos aqui, Jesus. Obrigado pelo carinho que tem por todos nós. Obrigado por construir nosso planeta. Abençoe nosso planeta, Jesus. Permita esse planeta de provas e expiações para o mundo da regeneração. Teremos a oportunidade de reencarnar nele ainda, para ver se confirmar o futuro que está previsto para o nosso planeta. Para que haja mais paz, para que possamos nos amar mais, nos confraternizar mais e eliminar de nós, Senhor, todo pensamento de ódio, rancor e ciúme. Fortalece os nossos ombros, nos dá sabedoria para administrarmos a cada instante de nossa vida. Jesus, abraça cada um de nós aqui do nosso grupo de estudos, para que possamos crescer cada vez mais no amor, caridade, benevolência, na tolerância. Obrigado, Jesus. Obrigado, Maria, nossa Mãe Santíssima, querida Mãe. Eu posso abraçar todas essas mães, nossas companheiras, que estão lutando para um mundo melhor. E através do seu ventre, parece surgir tantas pessoas. O mais sábio cientista passou por esse ventre. Abençoa, Mãe, a todos nós. Que a nossa noite seja uma noite de paz, de esperança, para dias melhores. E o dia que está para vir, nossa quarta-feira, seja de muito otimismo, muito amor e muita luz. Fique com nós, Jesus. Que assim seja.